Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Novak Djokovic, que estreia com vitória no US Open contra o Leonard Thiem, 3-0. Uma montanha-russa de emoções essa partida, né? Parece que vai acabar rápido no primeiro set, que o Djokovic faz 6-1 em 24 minutos. E assim, é aquele momento que você olha pro jogo e pensa, o que o Thiem pode fazer para incomodar o Djokovic, né? E assim, nem é só um aspecto do Djokovic ter começado o jogo muito bem, mas muito pelo encaixe do jogo mesmo, né? Eu falo algumas vezes aqui sobre o encaixe de alguns tenistas, né? E eu, por exemplo, né, eu tava levando mais fé que um Gabriel Diallo poderia incomodar um Sinner do que o Auger Aliassime, mesmo que o ranking do Aliassime seja melhor, né? Tipo, mesmo que ele tenha conquistado muito mais na carreira dele que o Diallo, mas por que eu imaginei dessa forma? Porque as boas ferramentas do Diallo, por mais que o jogo dele tenha muitos problemas, machucam muito mais o Sinner do que as grandes qualidades do Aliassime hoje em dia, né? E é por isso que eu falo aqui, né, quando o pessoal faz as piadas, né, porque eu falo muito do Popper aqui no canal, que eu falei que ele podia ameaçar o Sinner, não quer dizer que ele vai ganhar, pode ser que o Sinner chegue lá e atropele, mas ele tem um saque, ele tem um forehand que machuca, entende? Mesmo que você jogue um tênis maravilhoso, etc, né, mas o saque dele é muito difícil de devolver, e o próprio Djokovic ano passado teve dificuldade de devolver o saque, isso é claro quando ele está num bom dia, né? Mas a questão é, mesmo que o Popper, por exemplo, tenha um backhand muito problemático, quando ele consegue jogar de forehand, ele consegue machucar. Quando ele saca bem, ele consegue incomodar. Por isso que o Diallo, a gente viu o primeiro set, quando ele não estava jogando bem, não incomodou o Sinner. Mas quando começou a sacar bem, mesmo o Sinner, ele tem que fazer mágica para evitar aquele jogo de ir para um terceiro set, né? E aí a gente olha para esse jogo de hoje. O Leonard Thiem, qual é o grande recurso que ele tem? É a capacidade defensiva. Ele se mantém muito bem nos pontos, ele é um cara extremamente sólido, ele bate bem tanto de backhand de forehand, mas não tem velocidade alguma, né? Só em alguns momentos que ele usa a velocidade do golpe de Djokovic para tentar acelerar e aí fazer um winner surpreendente, né? Mas ele tem muita dificuldade de gerar potência por conta própria. Ele não fez um saque no jogo inteiro acima de 200 km por hora. Inclusive a média de primeiro saque do Leonard Thiem abaixo de 110 milhas. Isso quer dizer que ele tem um primeiro saque mais lento do que o da Elena Rybakina e do que a Aryna Sabalenka. Aí a minha pergunta é simples, com esse tipo de saque, ele incomoda minimamente o Djokovic? Não. E a gente está falando de um cara que devolve saque muito bem. Com esse tipo de velocidade no jogo dele no fundo de quadra, ele incomoda o Djokovic? Jogando bem, não. Assim, o Djokovic só foi ser incomodado no segundo set. Porque assim, tanto o primeiro quanto o terceiro set são passeios do Djokovic no fundo de quadra. E assim, ele teve momentos de saque ruim no último set que permitiu o Thiem quebrar o saque dele 2 vezes. E de resto, ele não confirmou o saque. O Djokovic não é incomodado pelo game de saque do Leonard Thiem. E aí no segundo set, que foi um set sem quebras, né? O Djokovic começou a errar demais, parecia estar sentindo físico, né? Faltou o Dorflex, né? Eu acho que assim, nesse ponto da carreira do Djokovic, a gente vê que o maior obstáculo que ele está encarando mesmo é ficar saudável, né? Não parece assim, ser realmente a questão tenística. Eu não acho que ele é o mesmo tenista que ele era há 2 anos atrás, por exemplo. Não vou ficar aqui citando 2015 também, porque é covardia. Mas assim, eu não acho que ele é o cara que, por exemplo, em 2023 fez final nos 4 Grand Slams, conseguiu um monte de título de Masters 1000 também, ganhou a ATP Finals atropelando o Alcaraz e o Sinner na semifinal e na decisão. Eu não acho que ele é esse cara porque, assim, tem 38 anos, ele não vai ter a mesma explosão, ele não vai ter a mesma energia. Mas quando ele joga o melhor tênis dele, ele ainda tá num nível muito alto. Ele ganhou do Alcaraz no Australian Open, ele ganhou do Zverev nas quartas de final de Roland Garros. Por mais que a gente possa criticar o Zverev, é uma vitória grande, entende? E o Djokovic, a gente vê que quando ele tá bem, joga muito bem. Mas a questão é, fisicamente falando, a gente tá falando de um cara que já deve estar com 1.400 partidas na carreira, né? Imagina isso, né? 20 anos jogando tênis profissionalmente numa intensidade muito alta, né? O físico realmente está tendo dificuldade de se manter saudável, né? Ele não está conseguindo imprimir intensidade constante o jogo todo, né? Tá muito nítido isso. É um tenista que a gente sabe, tecnicamente falando, é extraordinário. E fisicamente, aos 38 anos, ele vem oscilando muito e nessas oscilações ele corre o risco de prolongar um jogo mais do que deveria. Mas o Leonard Thiem, sinceramente, né, fez um tie-break muito ruim. Ele não soube usar a questão do físico do Djokovic a seu favor. E ele não variava, né? Tipo, quem tomava atitude nos pontos, mesmo estando ali sentindo alguma coisa, um desconforto, era o Djokovic. Quem ia para curto? O Djokovic. Quem ia para ataque era o Djokovic.
E aí aquele negócio só passava a bola pro outro lado. Ok, se defendia bem, mas assim, falta o Leonard Tim e falta muita letalidade. Mas muita mesmo, entende? O cara é bom, assim, ele é talentoso, mas tá faltando muito para ameaçar um cara do calibre do Djokovic. E não vai ganhar do Djokovic se defendendo. Assim, não existe isso, gente. Você não vai ganhar do Djokovic passando bola pro outro lado. Ah, Lucas, mas o Medvedev ganhou. O Medvedev saca muito bem, gente, né? Tipo, o Daniil Medvedev naquela final quando ele perdeu pro Nadal no Australian Open, fez 27 aces. O Nadal fez 3, entende? E o Medvedev ataca. O Medvedev de 2021 tinha um backhand absurdo. O contra-ataque do forehand na corrida, que a gente quase não vê hoje o Medvedev fazendo, até é uma pena. Para mim, um dos golpes que tinha potencial de se tornar icônicos no mundo de tênis, né? Toda vez que o Djokovic com o backhand na paralela, ele deve dar aquele tapão na corrida, na cruzada de forehand. Aquilo ali era um absurdo de golpe, né? O Tim não tem um golpe desse no jogo dele, entende? É um cara, como eu disse, ele tem talento e tem habilidade, mas precisa fazer um supino, né? Vai ter que fazer ali alguma coisa para ou melhorar a técnica, porque assim, não necessariamente a força de um golpe tá relacionada à quantidade de músculo que você tem. Então assim, o Monfils não é um cara corpulento, mas ele gera muita velocidade, porque ele usa muito a munheca para gerar, né? Mas alguma coisa o Tim tem que fazer. Porque hoje fica muito nítido. Se o cara não olha para esse jogo e fala, eu tenho que melhorar saque, eu tenho que melhorar a definição, o que ele vai mais pensar? Porque, assim, o terceiro set dá aquela impressão clara, né? O Djokovic, levando um pouquinho o nível, passa por cima. E, para mim, assim, um jogo que deixa muito a desejar do Tim, no aspecto de que, assim, ele poderia talvez incomodar pela solidez em certo ponto, levar o jogo para um ponto físico, mas quando surgiu a oportunidade de usar o físico a favor, ele não soube. E assim, eu quero ver que o tenista fazendo uma boa leitura de jogo, é o que o Tim pode fazer de melhor com os recursos que ele tem à disposição, mas assim, usou pouco contra o Djokovic ali no momento do tie-break. Se ele ganha o tie-break do segundo set, poderia ser outro jogo, mas não ganhou, e aí o terceiro set tranquilo para jogar do jeito que queria. O Djokovic passa por cima e a gente vê também o forehand do Djokovic dá 10-0 no forehand do Leonard Tim. O backhand do Tim é bom, eu gosto do backhand dele, ele tem bons golpes ali, mas também não é páreo para o backhand do Djokovic. Aos 38 anos ainda é um tenista melhor o Novak Djokovic, inclusive está enfrentando um tenista com a metade da idade dele, o Tim tem 19, né? Agora é ver o Djokovic na segunda rodada, vamos ver como é que ele vai estar fisicamente para o próximo jogo, mas tenisticamente falando, assim, não é uma boa estreia ruim. O segundo set foi um pouco problemático, dá um susto, né? Mas, assim, o primeiro set em si, um tênis maravilhoso. E acho que o Djokovic está nitidamente com um tempo de bola muito bom, mas muito bom mesmo, né? Vários golpes ali funcionando muito bem na distribuição de fundo de quadra. Eu realmente gostei do jogo do Djokovic no termos, assim, de como ele fez o jogo fluir na distribuição, né? Eu acho que, assim, o forehand dele bem ofensivo. Eu acho que, assim, que fazia tempo que eu não vi o Djokovic usando o forehand de maneira tão agressiva. E isso me deixou bem satisfeito, porque o Djokovic, assim, ele aos 38 anos vai precisar ser bem objetivo, né? E eu gostei também de ver ele indo para a rede, conseguindo alguns saques voleios. E o saque dele, principalmente no primeiro set, mostrou bons sinais. No segundo e no terceiro, ele deu uma oscilada mais negativa, mas no contexto geral, como eu disse, é uma estreia positiva. E agora é ver na segunda rodada o nível que Novak Djokovic vai apresentar. Eu acho difícil vir o 25º Grand Slam. Eu adoraria que viesse, né, para ele construir mais uma página na história. Mas assim, né, já tem também, não é como se ele quisesse provar mais alguma coisa a alguém, né? Mas de qualquer maneira, né, é legal ver o Djokovic ainda jogando quadro e acho legal a entrevista dele, toda a gratidão com os fãs. E mesmo aos 38 anos, mesmo que não seja o auge, ainda dá para ver o cara lotando o Arthur Ashe na primeira rodada. Para poucos ter uma influência, um poder desse tamanho, né? Mas é digno aí do Djokovic, tetracampeão do torneio, 10 finais nesse torneio. Isso é muito bacana ver o respeito de todos os fãs de tênis em Nova York pelo Novak Djokovic. Então, agora é ver a sequência do torneio do Sérvio. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.